Bom dia a todo mundo. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 4, que é sobre relações diferenciais para uma partícula de fluido. Agora partimos para fazer a equação, utilizar a equação diferencial para um volume de conjuntura elementar, utilizando o princípio de conservação da quantidade de movimento linear. Então, a gente considera um volume de controle elementar fixo no escoamento, e se nós exagerarmos na sua visualização e colocarmos as coordenadas x, y e z, e nós teremos esse desenho. Aqui nós apresentamos também que ele também tem as suas tensões. Tensões de cisalhamento e tensão normal. Tensão de cisalhamento é sempre tangente à superfície, e tensão normal ela é 90 graus à superfície. Aplicando, então, o princípio de conservação da quantidade de movimento linear, tem-se, lembrando que a quantidade de movimento linear é representado por massa vezes velocidade. Quando a gente faz isso para a descrição lagrangiana, temos que a massa do sistema vezes volume, vezes a velocidade, vetor velocidade, é igual ao quê? A soma das forças externas. Forças externas ao volume de controle. É igual ao que ocorre a quantidade de volume, quantidade de movimento linear dentro do volume de controle, mais o que ocorre na superfície de controle. Ou seja, como a gente está trabalhando com um volume, esse volume ele é elementar, bem pequeno, ele é considerado, a gente considera ele praticamente zero. Ou seja, podemos fazer que esse somatório de forças externas é igual, retiramos essa parcela aqui, ρv, da integral, fica com derivada de ρv com relação ao tempo, dx, dy, dz, mais os somatórios da quantidade de movimento em saída menos entrada. Agora a gente faz o mesmo processo que nós fizemos para a conservação de massa. Fazemos saída menos entrada. Eu passo aqui uma representação para vocês observem o que elemento que vai continuar. Por exemplo, se a gente fazer saída menos entrada, observem que essa parcela aqui, entrada, saída menos entrada, cancela, ficando somente o que vai variar dentro do volume de controle, o que é da entrada até a saída, que vai variar nesse tempo que ele passou pelo volume de controle. A mesma coisa acontece na face Y, saída menos entrada, ficando só a parcela que variou de Y igual a zero até a saída de Y. Vai ficar somente com essa parcela aqui. E a mesma coisa acontece com a face Z. Essa parcela vai cancelar, ficando somente o que ocorre com a quantidade de movimento, o acréscimo ou decréscimo da quantidade de movimento que ocorreu quando ele percorreu o volume de controle, da entrada até a saída. Ou seja, retornando ao princípio de conservação da quantidade de movimento linear, nós ficamos com o quê? A primeira parcela, como ela é uma integral do volume de controle, o volume ele é elementar, ele pode sair para fora da integral. Então, ele está aqui, ó. Ele
Essa aqui é a primeira parcela com relação ao volume de controle, que ocorre dentro do volume de controle. Então, isso aqui sai da integral, aqui o dx, dx, dy, dz a gente já isolou, porque vai aparecer em todas as parcelas. Então, esse primeiro tempo é com relação ao volume de controle. E as demais é com relação às superfícies de controle. Então, o que ocorre, que o acréscimo e o decréscimo que ocorreu da quantidade de movimento linear quando ela passa do início do eixo X até o final da entrada do eixo X até a saída do eixo X, da quantidade de movimento. Então, ficamos com derivada de ρv em relação a x, derivada de ρw em relação a y, derivada de ρ. Aqui, gente, me desculpa, aqui não é w, não. Aqui eu vou ter que arrumar para vocês. Aqui é a componente da velocidade y, que nós chamamos de v, né? Então, aqui não é w, seria a componente da velocidade v. Então, seria isso aqui, mas é um v. Não vou colocar v da outra forma, porque senão vai confundir. E aqui o ρ, o w é a componente da velocidade no eixo z, que se chama w, e vezes o vetor v. Se desenvolver os termos entre colchetes, o que nós vamos ter? Aqui, o que eu fiz? Eu apliquei a regra do produto, por causa que tem o ρ e o v para ser derivado em relação a t. Então, aqui a primeira parte, isso aqui é derivada de ρ em relação a t, a outra parte é derivada de v em relação a t. É que aqui eu já fui depois isolando. Quando eu derivo isso aqui, eu fico com, vou fazer somente para esse primeiro termo, derivada de ρ em relação, como que é a derivada do produto? É regra do produto. A gente vai fazer o quê? A gente isola uma das variáveis e faz a derivada em relação a outra derivada. Derivada de ρ em relação a t mais ρ derivada de v em relação a t. Isso eu fiz para esse termo aqui, mas também acontece a mesma coisa para os demais 3 termos. Então, essa parcela aqui, essa parcela aqui está sendo mostrado aqui, que eu já depois isolei o v, porque aparece em todos os termos o v. E essa parcela aqui está aqui demonstrado. Então, isolando o v e isolando o ρ dos termos que vão aparecer, eu vou ficar com derivada de ρ em relação a t mais o gradiente escalar ρv. Isso aqui é o quê? Isso aqui, para mim, é a equação da continuidade. A equação da continuidade diz que essa minha parcela é igual a zero. Ela vale zero. É que eu demonstrei aqui para vocês.
Isso vem da equação da continuidade. Então, ficamos somente com a segundo termo que está entre colchetes. E isso aqui, se vocês observarem, o que vem a ser? A minha derivada temporal total da velocidade. Então, eu fico com o somatório, fazendo depois somatório de F, que é esse aqui, somatório das forças externas, é igual a ρ dv dt. Rho, isso aqui tudo é o quê? É o meu dv dt. Vezes o que tem aqui, ó, dx, dy, dz. Nós não podemos esquecer dessa, que é da nossa volume de controle elementar. Então, é dx, dy, dz. dv dt é o quê? É a minha aceleração. É o meu campo de aceleração, que foi demonstrado no item 4.1. Nós chegamos a isso, que é o quê? Derivado de v em relação a t mais v escalar o gradiente vezes tudo isso em relação ao vetor velocidade. Então, isso aqui vocês conhecem. Isso aqui é a primeira lei de Newton. Então, que vem do princípio de conservação da quantidade de movimento linear. E a parcela do lado, a parcela que vem do lado esquerdo da igualdade? Você tem as forças de campo e as forças de superfície. As forças de campo que nós vamos atuar aqui é somente a gravidade. Temos outras forças de campo, como a eletromagnetismo e por aí vai. Mas, no nosso caso, a gente só vai adentrar na força da gravidade. Então, a força de campo que atua, a força externa que atua no fluido, é a força externa de campo que atua no fluido é a gravidade, ρg, dx, dy, dz. Mais uma força de superfície, que atua na superfície de controle do volume de controle elementar. E o que vem a ser essa força de superfície? Essa força de superfície é o que foi demonstrado, e está mostrado aqui novamente, vem a ser as nossas tensões de cisalhamento e normais. Agora, só fazendo uma observação, as pressões que atuam no fluido, elas são sempre campo escalar, porque a gente sempre sabe que ela está adentrando, ela está normal à superfície e ela sempre está fazendo uma força na superfície do volume de controle. Então, ela não tem, a gente não precisa mostrar ela vetorialmente, por causa que ela já tem uma representação vetorial. Então, só precisa sabermos a magnitude dela. Então, por isso que nós chamamos ela de um campo escalar. A velocidade, porém, a velocidade do fluido, porém, nós precisamos, além de saber a sua magnitude, o seu valor, a gente precisa saber os vetores, para saber a sua direção e sentido, para saber como é que se comporta, para que direção que está indo a velocidade. Então, nós temos o vetor velocidade, o campo vetorial. E a tensão no fluido, a gente tem a tensão no fluido, a gente tem que conhecer primeiro a face que está sendo aplicada. Então, a face normal que ela está sendo aplicada, por exemplo,
A tensão X está me dizendo que é a face onde está sendo aplicada. Aqui, ó, por exemplo, todas elas aqui, todas essas 3 tensões está sendo aplicada na face X, que é normal a X. A face X, normal a face X. Então, aqui está sendo aplicado. E a outra parcela, que aqui está mostrada, que é o J, me representa a direção dessa força. Por exemplo, aqui, essa tensão é XY, porque ela está aplicada na face X, mas está na direção Y. Essa força aqui está sendo aplicada na face X, mas na direção Z. E essa face está aplicada na face X e na direção X. Então, essa tensão no fluido, ela é representada dessa forma. Ela tem 2 componentes, ou seja, ela vai aparecer na velocidade, no campo vetorial, você tem 3 componentes. Aqui você vai ter, quando falamos em tensão do fluido, vão aparecer 9 componentes. A grande maioria dos escoamentos viscosos apresentam tensões normais que são desprezíveis. Ou seja, então nós vamos ter o quê? São 6 componentes. E aqui a apresentação da nossa pressão, que é um campo escalar, para as 3 direções. E a gente já conhece, por isso que é um campo escalar. Então, como ele tem 9 componentes, a gente pode mostrar as tensões de um volume de controle elementar fixo em uma matriz. Então, quando ele é mostrado uma matriz, fica o quê? A tensão normal, quando a tensão normal na face X, isso aqui é minha face. Minha face X é essa coluna aqui, a coluna X. Essa aqui é a minha coluna... Opa! Ficou feio meu Y. Isso aqui é a minha coluna Y. Isso aqui é a minha coluna Z. Então, nós temos que... O que nós temos atuando na face X e na direção X? Além da tensão de cisalhamento, a gente tem uma pressão. Por isso que tem aqui menos P mais a tensão em X e X. Aqui, agora, na face Y, aqui nós temos o quê? Isso aqui representa a nossa direção. Direção. As linhas representam minha direção. Direção X, minha direção em Y e a minha direção em Z. Então, eu não tenho agora na minha face Y e na direção X pressão. Então, eu fico somente com a tensão que ela é uma tensão de cisalhamento. E uma outra, na direção X, eu tenho uma outra tensão de cisalhamento na face Z. Todas na direção X. Ou podemos fazer, na face X, temos a tensão normal menos a pressão, mais a tensão de cisalhamento X, na face X, na direção Y, e tensão de cisalhamento na face X, na direção Z. E assim você faz para as demais, para a coluna Y e Z. Observe que na coluna Y, a pressão aparece na face Y em direção Y. E para a direção na face Z, aparece na face Z, direção
Z aparece as nossas a pressão. Então, ela sempre combina. A face e a direção tem que ter a mesma letra para aparecer a pressão. Ou seja, se for fazer a força líquida na direção X, aqui está demonstrado essa figura, somente para a força líquida para a direção X. Porque se eu for colocar para as demais direções, Y e Z, vai poluir o meu desenho e vocês não vão conseguir observar o que eu estou querendo demonstrar. Então, fazendo na força derivada, a força líquida na superfície X, nós temos o quê? A tensão de cisalhamento X, na face X, direção X, dy, dz, ou seja, a área, a minha área. Ou seja, para saber o que vai entrar e o que vai sair. dx, dy, dz. Por causa que eu derivo a minha tensão em relação a x. Então, vai ter que aparecer um dx. Então, eu fico com dy, dz, que é a minha área, em relação a onde está sendo aplicada a minha tensão, tensão xx, na minha área dy, dz. Agora, a minha tensão de cisalhamento na face Y e na direção X, ela variando X, derivando ela em relação a X, nós temos o dx. Quanto que ela vai variar em dx? Quanto que ela vai variar em isso aqui, em dx? Então, ela vai ter, a área é essa aqui. Isso aqui é a área, que ela vai variar, dy, dz. Então, minha área dy, dz é essa aqui, dy, dz. Podemos observar que já foi feito essa parcela, desculpa, gente, essa parcela menos essa parcela, nós vamos ficar, vai excluir tudo isso aqui e vai excluir isso aqui, ficaremos somente com isso aqui. E por isso que eu demonstro isso aqui. São as parcelas líquidas que eu vou ficar. Eu fiz a substituição, a subtração, desculpa, a subtração. Não. Eu fiz para a quantidade de movimento linear. Para a quantidade de movimento linear. A quantidade de movimento linear. Como é que se faz? Agora eu estou fazendo com relação às tensões. Faz da mesma forma. Para a quantidade de movimento linear e para as tensões. Mas aqui eu estou demonstrando as tensões. Para a tensão, essa tensão YX, a parcela líquida dela seria o quê? Eu tenho essa parcela e essa parcela. Eu faço a subtração. Então, eu fico com a saída menos a entrada. Então, eu fico somente com a tensão na face Y, direção X, derivando ela em X, dx, dy, dz. Ou seja, se eu fazer isso para todas as direções e dividir com relação ao volume, então, ou seja, isso aqui eu vou cair fora, porque eu vou dividir com relação ao volume elementar. Então, eu vou ficar com a derivada para a direção em x, menos a derivada da pressão em relação a x, e o que foi demonstrado logo acima. As tensões XX, a tensão de cisalhamento
na face x, direção x, em relação a x, derivada da tensão de cisalhamento na face y, direção x, em relação a y, e a derivada da tensão em z, é na face z, e na direção x, em relação a z. Isso eu faço para as demais direções, y e z. Ou seja, como eu dividi todas elas pelo volume, eu vou ficar com essa parcela aqui. Agora eu coloquei ela em forma de vetor. As forças em relação, dividido pelo volume elementar, em relação, como não tem pressão, então é mostrado o vetor delas, e para as demais direções. Isso me mostra o quê? Se eu for simplificar, que é o gradiente de pressão, menos o gradiente de pressão, mais o gradiente escalar a tensão de cisalhamento. Quando eu faço um escalar, o que eu faço? Eu derrubo o... Quando eu faço escalar de um vetor, ele me mostra um escalar. Agora, escalar de uma tensão vai me mostrar um vetor. Ou seja, aqui, ó, demonstrando, o gradiente de uma velocidade vai me mostrar um campo escalar. Opa. E o divergente de um campo tensorial, o campo tensorial é esse aqui, vai me mostrar vetor, vai me mostrar o gradiente escalar, o campo tensorial vai me mostrar igual a um vetor. Ou seja, tudo isso, agora a gente vai aplicar lá onde que eu tinha parado. Aqui. Pois, daqui, isso aqui tudo para cima, eu fiz para demonstrar ρ, derivada temporal total da velocidade dx, dy, dz. Isso aqui é o meu dv, que eu vou jogar aqui. E abaixo eu demonstrei as minhas tensões. Não, eu demonstrei as minhas forças. As minhas forças de campo e as minhas forças de superfície. Minhas forças de superfície são as minhas tensões de cisalhamento, dividido pela área. Ou seja, então eu tenho o quê? A derivada de força dividido pelo volume na superfície, menos gradiente da pressão, mais o divergente do campo tensorial. Ou seja, agora substituindo o campo, a gente tem a igualdade, nós temos que ρ, derivada temporal total da velocidade, é igual ao quê? Isso aqui são as minhas forças de campo, que é o quê? Que é a minha força gravitacional. E aqui são as minhas forças de superfície, que foi demonstrado logo aqui, as minhas forças de superfície. Então, isso aqui representa a minha segunda lei de Newton, balanço de forças para um volume, na unidade de volume, por unidade de volume.
Aqui eu demonstro elas abertas nas componentes cartesianas, em x, y e z. Não vou falar porque a gente já vem fazendo isso faz tempo. E agora, o que nós vamos fazer? Nós temos a segunda lei de Newton para um volume de controle elementar de um fluido. Que é o quê? Estou colocando aqui, só para não ficar indo e voltando para trás. Menos gradiente de P mais o campo tensorial. Ou seja, o que nós temos aqui? Quando a gente trabalha em um local onde que não está próximo de superfícies sólidas, ou seja, está muito longe, muito afastado, a gente não tem o efeito viscoso, ou seja, as velocidades de camadas não vão existir diferenças de velocidades em camadas, ou seja, não vai existir um perfil de velocidade, ou seja, não existe perfil de velocidade, mas ela é uniforme, ou seja, constante. Ou seja, quando não existe o efeito viscoso, nós desprezamos porque ela está longe das superfícies sólidas, o que nós vamos desconsiderar? Nós desconsideramos esse termo aqui, que é relação às tensões, ao campo tensorial. Ou seja, essa equação agora, que está aqui demonstrada, ela é chamada de, que nós trabalhamos, ela é chamada de equação de Euler. Ou também muita gente fala equação de Euler. Não sei qual que é o certo, eu acho que é Euler. E agora, uma outra forma de estudo é quando a gente considera que nós estamos trabalhando próximo à superfície sólida, como, por exemplo, em uma asa ou como em uma tubulação, próximo dela, para saber quais são as perdas que você tem. Então, mas o que nós vamos fazer? A simplificação que a gente faz ainda é quando a gente considera o escoamento incompressível e o fluido newtoniano. Desculpa, fluido newtoniano. O que quer dizer isso? Fluido incompressível. Quer dizer o quê? Trabalhamos com o número de Mach menor ou igual a 0,3. Ou seja, se nós trabalhamos com velocidades do som menor que 0,3 da velocidade de som do fluido, quer dizer o quê? Que o ρ é considerado constante em todo o seu escoamento. ρ, a massa específica, é considerado constante. Então, escoamento compressível, temos a massa específica constante. Ela não varia. E fluido newtoniano quer dizer que o quê? A tensão de cisalhamento, ela varia proporcional à sua taxa de deformação. Ou seja, para que ela varie
proporcionalmente a sua viscosidade dinâmica, também chamada de viscosidade absoluta, tem que ser constante. O μ, esse meu μ. Esse aqui é a minha viscosidade dinâmica, ou também chamada, poucas vezes chamada de viscosidade, algum pode encontrar na literatura como viscosidade absoluta. Ela é constante. Então, se nós temos essas duas parcelas, nós temos o quê? Fluido newtoniano, que eu falei para vocês. A tensão de cisalhamento, ela é proporcional à taxa de deformação ou ao perfil de velocidade. Para que ela seja proporcional, minha viscosidade dinâmica ou absoluta, ela tem que ser uma constante. Então, eu estou trabalhando com um fluido newtoniano. Só para vocês terem uma informação, a maioria dos fluidos que nós temos é não newtoniano. É uma pequena parcela dos fluidos que são newtonianos. A água é um fluido newtoniano. Então, isso aqui é a nossa demonstração de um fluido newtoniano. Ou seja, o perfil de velocidade ele é proporcional à sua tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento é aqui demonstrado na superfície entre o sólido. Ou seja, demonstrando novamente a minha segunda lei de Newton aqui para um fluido, nós temos que como ele é considerado um fluido incompressível e um fluido newtoniano, nós temos estas tensões. Podemos aplicar essas tensões de cisalhamento. Ou seja, podemos modificar a equação da segunda lei de Newton para fluidos. Ou seja, chegamos a uma equação muito famosa, que é conhecida como equação de Navier-Stokes, que isolamos que, na verdade, dessa parcela, como é uma constante, o meu μ, ele sai para fora, o meu μ, que é a minha viscosidade dinâmica, e eu fico com a derivada de segunda ordem da velocidade, de escalar do vetor velocidade. Aqui demonstrado que essa parcela aqui que está em vermelho, ela é o quê? Eu estou fazendo o gradiente escalar, o gradiente de uma velocidade. Isso é o quê? Derivada de segunda ordem do vetor velocidade. E os termos de Navier-Stokes são descritos como: esse primeiro aqui é o quê? É a taxa de armazenamento da quantidade de movimento no interior da partícula. Isso aqui é o fluxo líquido convectivo. Essas duas parcelas vêm de onde? Vem de d sobre dt, que eu mostrei para vocês no item 4.1. Mas aqui eu fiz para qualquer propriedade. Então, agora, a propriedade é qual? O que é qual para nós? O que para nós agora é a velocidade. Então,
Essa parcela aqui é conhecida como fluxo líquido convectivo, da quantidade de movimento. O C é o quê? É o termo fonte da quantidade de movimento associado à gravidade e mudanças de densidade. Isso aqui, o termo D é relacionado com as variações de pressão. As variações de pressão. E temos o termo E, que é relacionado ao fluxo líquido difusível da quantidade de movimento. Essa parcela é mais complicadinha de explicar para vocês agora. Vou deixar para uma outra hora explicar para vocês. Aqui, nós fazemos de novo, novamente, mostrando ele nas três componentes dele, na componente X, Y e Z, como é que ela é aberta, né? E passamos para agora para... Alguém ficou com alguma dúvida antes de passar para o próximo equação diferencial aplicado para o princípio de conservação? Não? Então vou continuar. Agora, essa equação diferencial da quantidade de movimento angular, agora vai ser aplicado para a equação diferencial da quantidade de movimento angular. Ou seja, se a gente fazer isso, eu não vou fazer novamente a mesma coisa que eu fiz para a quantidade de movimento, para o princípio de conservação de massa e para a quantidade de movimento linear. Porque tem a mesma abordagem. Ou seja, vou pegar e vou trabalhar já com o resultado final, que é o que mais interessa, que se vocês forem ver, vocês vão chegar... Agora eu acho que vocês já conseguem chegar, né? Mas vocês vão observar que tem uma certa... vocês vão ganhar... Como fala? Não vai ser preciso fazer para a equação de diferença da quantidade de movimento angular. Por quê? Porque se nós aplicarmos o eixo em relação a Z e no centroide, com a da face O, que nós estamos colocando aqui, nós chegamos que nós temos as tensões de cisalhamentos são simétricas. Quer dizer o quê? A tensão de cisalhamento na face X na direção Y é igual à tensão de cisalhamento na face Y na direção X. Aqui eu não estou conseguindo demonstrar. Aqui cortou, vamos ver se... Essa minha figura aqui cortou, gente. Mas seria o quê? Essa parcela aqui é igual a essa parcela aqui. A mesma coisa vem para cá, para esse lado aqui. E para os demais lados, ou seja, para o meu eixo Y e para o meu eixo X, que eu tenho quando for aplicado o momento no eixo X e no momento Y. Eu vou ter as tensões cisalhantes também simétricas, ou seja, tensão de cisalhamento no eixo X, tensão de cisalhamento na face X, na direção Z é igual a tensão de cisalhamento na face Z na direção X. E a mesma coisa quando é aplicado o momento no eixo X. A tensão de cisalhamento na face Y, direção Z, é igual a tensão de cisalhamento na face Z na direção Y. Ou seja, como a gente chega nesse resultado final, quer dizer que não há uma equação diferencial da quantidade de movimento angular.
Só sabemos que, quando é aplicado o momento, ele tem tensões de cisalhamento simétricos. E nós conseguimos obter essas tensões de cisalhamentos da quantidade de movimento linear, da equação diferencial da quantidade de movimento linear. Agora, trabalhando com a equação diferencial da energia, não vou fazer ele de novo, porque já foi feito para quantidade de movimento linear e quantidade e para massa, conservação da massa. Então, aqui, já mostrando ele, só falando explicando que isso aqui foi simplificado para um escoamento, o quê? O escoamento incompressível, ou seja, que nós temos o ρ constante e as propriedades, todas as propriedades são constantes. Aí nós chegamos nessa equação. Também, o que aconteceu? Para que chegarmos nessa equação, nós temos que aplicar o calor e o trabalho nas faces. Para que nós fazemos isso, nós consideramos que o calor que é aplicado é apenas somente a de condução. Nós não aplicamos a radiação. Nós, nesse momento, excluímos a radiação. Dessa forma, obtemos essa equação, o que quer dizer o quê? Que nós vamos derivar a temperatura em relação ao tempo. Ou seja, isso aqui, para mim, é derivada temporal total da temperatura, que é igual a alfa gradiente da derivada de segunda ordem do tempo, mais essa parcela aqui, que é a minha função de dissipação viscosa. Ou seja, essa que é a minha geração de energia externa devido ao atrito. Então, essa minha parcela aí, como já foi falado que é um escoamento incompressível e propriedades constantes e viscoso, nós temos que ela aqui, ó. Aqui, esse aqui ficou ruim, mas estaria aqui, ó. Esse meu φ estaria aqui. E ele é mostrado por essa equação aqui. Observamos que em toda essa equação aqui, ela, em todos os termos, ela é elevada ao quadrado. Ou seja, o que nós temos aí? Que o termo vai ser sempre positivo. Sendo esse termo sempre positivo, nós temos que o escoamento viscoso sempre tende a perder energia. Ele sempre tende a perder energia, a energia disponível, devido ao quê? A dissipação. Tanto é que está escrito aqui dissipação viscosa. E isso a gente sabe de fenômenos de transporte. Por quê? Vem da onde? Vem da segunda lei da termodinâmica, que sempre há perdas, não há ganho. Aqui eu não vou me adentrar muito, por que razão? Na mecânica dos fluidos, eu só fiz uma explicação geral que existe porque a gente está falando das equações diferenciais para volume de controle. Então, como eu havia falado dos princípios de conservações, de massa, quantidade de movimento linear, angular e de energia, eu tenho que colocar aqui que existe a de energia, mas nós não vamos adentrar. Por quê? Porque isso aqui envolve, além da mecânica dos fluidos, outras disciplinas
que está na gama de fenômenos de transporte, que seria a transferência de calor. Então, para fazer esse estudo aqui das equações diferenciais de energia, eu tenho que estar envolvendo também a transferência de calor, que não é assunto de graduação. Se fosse um assunto de pós-graduação, a gente poderia trabalhar, porque também ficaria o curso de mecânicos fluidos muito extenso. Então, o último item da nossa aula de hoje, 4.6, são as condições de contorno para as equações básicas. Equações básicas seriam os princípios de conservações que a gente trabalhou. Então, a gente trabalhou com o quê? Com o volume de controle elementar fixo no escoamento. Dela, a gente aplica os princípios de conservações aonde? No teorema, isso aqui é o meu teorema de transporte de Ehmet, TTR. E nela, eu vou haver eu só tenho 3 equações. Vocês observar que eu só tenho 3 equações, que vêm do... Quais são? Eu só tenho 3 equações. Que são elas? O princípio de conservação da massa, equação diferencial da massa, princípio de conservação da quantidade de movimento linear e princípio de conservação de energia. Eu só tenho 3 equações. Porém, eu tenho várias variáveis, como aqui eu demonstrei 4 variáveis, mas vou colocar aqui 5 variáveis que foi demonstradas. Quais são elas? V, que é massa específica, V, velocidade, a minha pressão, a minha temperatura e aqui ele colocou energia interna, que é demonstrado também na conservação de energia. Então, eu tenho 5 variáveis. Com 3 equações, eu consigo resolver o problema? Consigo encontrar o valor das variáveis? Se eu tenho 3 equações, não. Por quê? Sobram 2 variáveis que eu vou ter que encontrar as equações. Por isso que eu não consigo resolver o problema. E para sanar esses problemas, eu preciso obter as minhas condições de contorno, para que eu possa fazer simplificações e consigo solucionar as minhas 3 equações. Aqui eu demonstrei, que eu já coloquei lá para vocês observarem, o princípio de conservação da massa, utilizando a equação diferencial. Aqui é o meu princípio de conservação da quantidade de movimento linear. Isso aqui é a minha equação de Navier-Stokes, aqui a de conservação de quantidade de movimento linear, e simplificando, quando a gente considera o escoamento incompressível e fluido newtoniano. Fazendo isso, nós temos que observar que esse termo aqui é um termo não linear,
e temos interações turbulência, ou seja, ele tem a presença de turbulência. Ou seja, se nós trabalharmos somente com essas duas equações, e do princípio da quantidade de movimento angular, nós sabemos que nós temos simetria das tensões. Ou seja, e do princípio de conservação da massa, nós temos a função de dissipação viscosa e o coeficiente de difusividade. Então, tenho 3 equações e 5 variáveis. As condições de contorno que nós vamos aplicar é o quê? Nas fronteiras do fluido com o sólido. Ou seja, nós temos a condição de aderência. O que vai ser a condição de aderência? Quando o fluido está em contato com o sólido, temos que a velocidade do fluido é igual à velocidade do sólido. Se o sólido está em movimento, com uma velocidade x, o fluido que está em contato com o sólido também tem essa velocidade x. Se o sólido está parado, então quer dizer que o fluido naquele ponto em contato está parado também, tem uma velocidade igual a zero. Na fronteira do sólido também tem a condição de temperatura conhecida. Essa temperatura conhecida quer dizer o quê? A temperatura do fluido é igual à temperatura do sólido. Além disso, eu tenho... Ou seja, essas são as condições de contorno que eu faço para que eu possa solucionar os meus problemas. Porque eu tenho somente 3 equações. Aí eu consigo simplificar, facilitando e conseguindo solucionar as minhas equações para conseguir encontrar as minhas variáveis. Além dessas, eu tenho outras condições de contorno, que é na fronteira no infinito. O que quer dizer isso? Quando eu vou trabalhar, se eu trabalhar com um rio, ele não tem ele tem uma entrada, essa entrada e saída dele, se a gente for considerada, é um infinito. A gente vai ter que reduzir isso para ter que ter uma entrada e uma saída. Então a gente faz que essa entrada e essa saída, a gente considera que ela é um escoamento não permanente, porque a gente não sabe o que acontece no infinito. E as condições de temperatura delas têm que ser conhecidas na saída e entrada. Muitas vezes, essas fronteiras no infinito, a gente, como acabei de falar, as fronteiras do infinito, eu considero que existem fronteiras. E essas fronteiras do infinito que eu chamo entrada e saída. Eu tenho que saber essa entrada e saída. E nela eu chamo de fronteira, essa fronteira de entrada minha, infinito, e na saída também de infinito. E tenho a interface entre fluidos. O que quer dizer essa interface entre fluidos? Quando eu trabalho com 2 fluidos diferentes. Então, eu tenho um escoamento bifásico. Pode ser o quê? Fluidos diferentes com a mesma fase ou de fases diferentes. Ou seja, mesma fase seria líquido-líquido, mais fluidos diferentes, ou fases diferentes. O mesmo fluido, mas na fase líquida e na fase gasosa. Então, nós temos o quê? Nessas interfaces entre fluidos, o que nós temos de considerar? Equilíbrio de tensões cisalhantes. A tensão de cisalhante que é feita nessa interface, que o sólido, não, desculpa, o líquido faz no gás, é a mesma tensão que o gás faz no líquido.
ou podemos chamar de fase 1, faz na fase 2, para não falar que, para identificar se ela é líquido ou gasoso, ou se ela é, e nem o que tipo de fluido que está trabalhando. O fluido 1 pode ser igual ao fluido 2. Então, vamos chamar de fluido 1 e fluido 2. Nessa interface do fluido 1 com o fluido 2, a tensão que é aplicada a tensão de cisalhamento que é aplicada no fluido 1, 2 do fluido 1, é a mesma que o fluido 2 aplica no fluido 1. E a transferência de calor em ambos é a mesma. Então, se eu transfiro um calor do fluido 1 para o fluido 2, esse calor está sendo... ele sai do fluido 1, ou seja, para o fluido 1, ele tem na denotação da termodinâmica, ele tem um sinal de negativo. Mas quando ele entra no fluido 1, ele tem um sinal negativo, positivo. Ele recebe calor. Mas o seu valor, o calor que ele recebe do fluido 1, o fluido 2 recebe do fluido 1, é o mesmo que o fluido 1 fornece ao fluido 2. Nunca pode ter diferença de calor. O fluido 1 fornece um calor X para o fluido 2, mas o fluido 2 recebe um calor Y do fluido 1. Nunca pode acontecer isso. O fluido X fornece, parece uma coisa lógica, parece que o fluido X fornece um calor X para o fluido 2, e esse fluido 2 tem que receber esse calor X. Ponto. Ele tem que receber esse calor X do fluido 1. Não pode ter essa diferença. Tem que ser sempre o mesmo calor. E não deve aparecer buracos entre o fluido 1 e 2. Por quê? A gente sempre trabalha com a equação, toda a nossa matemática envolvida aqui é feito para fluidos contínuos. Ou seja, quando a gente trabalhar, por exemplo, em aerosóis, a gente não pode utilizar essa matemática da mecânica dos fluidos que nós estamos trabalhando. Por quê? Elas têm elementos pulverizados. Então, não dá para trabalhar com a mecânica dos fluidos nas gotículas de água. Aí já é uma mecânica dos fluidos mais avançada, que considera um outro tipo de meio. Mas aqui o meio não tem que ter... Nós vemos de forma macroscópica, não de forma microscópica, e não vemos a forma macroscópica da menor parte do zoom, do maior zoom que a gente obtém, que a gente vê das partículas, ela sempre está em contato uma partícula com a outra. Essa é a definição. Não pode haver buracos nessa interface. Bom, gente, a aula está finalizando por aqui. Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma, professor. Nenhuma? Bom,